Bem-vindas e bem-vindos ao Além do Escritório, o podcast que fala os dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Eu sou a Karen, fundadora do Código Potência, e você é o host do dia de hoje. Por aqui, a conversa vai além das métricas, meta batida, do crachá pendurado, porque mesmo em tempos de transformação digital, pessoal, a gente acredita que nenhum sistema substitui o cuidado humano. E a nossa conversa de hoje é com uma mulher que entende disso na prática, o que é cuidar de milhares de pessoas em processos críticos como folha, ponto, férias, demissões. A Daisy Gomes, gerente de RH da Shell Laboratórios. Tudo bem, Dá? Tudo bem, e você? Tudo certo. Dá para ser eficiente sem perder a empatia, pessoal? Esse toque humano? Vamos a descobrir o dia de hoje. Só lembrando para você que este episódio tem o apoio da Fluency Paz, o ciclo completo para você falar inglês de verdade, com aulas 24/7, conversação ilimitada, aula particular e até intercâmbio sem taxa, tá? E da Decoding Potential, um hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. Eu falei para você que a nossa convidada de hoje, pessoal, é uma pessoa que conhece muito de processos e pessoas, certo? Dai, fala para nós um pouco da tua trajetória e como dentro desse processo te levou a chegar até hoje lá como gerente de RH na Shell Laboratórios. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Legal. Eu fui jovem aprendiz, então já iniciei a vida administrativa muito jovem. Depois disso eu entrei numa empresa onde eu era auxiliar, então Legal. auxiliar do RH. Toda a minha trajetória foi em RH, nunca fiz outra coisa que não fosse isso dentro de uma organização. Então eu comecei como auxiliar e fazia todos esses processos. À medida que eu ia me desenvolvendo um pouco mais, eu tinha algumas outras oportunidades de ascender na carreira. E assim eu fui. Assistente, analista júnior, pleno, Foi de sênior. todos. Passei por todos esses níveis, cheguei à Legal. coordenação, e aí esse ano eu tive o convite de assumir uma posição de gerência. Legal. E todo esse tempo, toda essa trajetória, né, e a cada nível que você passa por ela, você consegue um pouco mais de bagagem e te traz ainda mais solidez naquilo que você faz no dia a dia. Todas as empresas que eu passei até hoje sempre contribuíram para o meu conhecimento e desenvolvimento até agora. Legal, legal. Eu acho que o profissional que faz toda a gestão do departamento pessoal dentro das empresas, algumas vezes é muito injustiçado. E eu quero que você fale para mim o que te fez apaixonar dessa área, porque eu sinto que a gente se conhece já faz um tempo, né? Eu sinto que tu é uma pessoa apaixonada por isso. O que te fez apaixonar de alguma forma? Eu sou mesmo apaixonada pelo que eu faço. E eu fico muito feliz quando as pessoas percebem isso, porque é genuíno. Eu acho que, do meu ponto de vista, o que me fez apaixonar foi justamente você saber o impacto que você tem na vida das pessoas, porque nós trabalhamos nos bastidores, né? Exato. É sempre no por trás. E quando tudo vai bem, ninguém procura o RH. Total. Mas quando tem algum problema, alguma coisa que não saiu da forma que eles esperavam, né, qualquer pessoa, eles buscam o RH. E nós somos, além de uma área de apoio, nós somos uma área de acolhimento. Ainda que seja uma parte muito operacional, que é o DP, né, falando em DP raiz, são mais processos, mas a gente acolhe muito, as pessoas procuram muito o RH. Então, o fato de poder ajudar alguém e atuar nesses bastidores, que é o que ninguém olha, é o que não chama atenção, eu acho que é o que me faz apaixonar por isso. Legal. Eu acho que vocês são talvez o front office do RH que mais sente a dor do colaborador no dia a dia. Quem está realmente no dia a dia. O colaborador casou. Acho que vocês são os primeiros que ficam sabendo disso. Sim. Ele compartilha primeiro com vocês. O colaborador teve um filho. Vocês estão nesse front office de uma forma muito real, atendendo o problema real dos colaboradores. Sim. E eu acho que eu adoro essa parte também. É muito bom. E eu costumo dizer que a gente não é responsável só por um colaborador, porque ele tem uma família. Então a gente não impacta só a vida daquela pessoa quando a gente trata ele, a gente impacta a vida da família dela, com benefícios ou com alguma inclusão, tudo que ele está precisando ali. Alguma área da saúde, quando eles têm algum problema de saúde, com a família eles procuram o RH para dizer, é o ponto de apoio que eles têm. Então a gente trata muito mais do que apenas empregados. Com certeza. Eu acho que tem um tema que está rolando muito hoje em dia, tá? E é o fato de
como a gente consegue automatizar sem desumanizar os processos. Porque a gente está falando de uma área que é de pessoas se conectando com pessoas, resolvendo problemas de pessoas, né? E eu acho que para ninguém é um segredo que a gente tem lá todo um movimento global de AI, certo? Inteligência artificial, hoje em dia, cada vez mais, quando a gente pensa nos processos de RH, a gente está vendo que estão cada vez mais personalizados, cada vez mais falando a língua da pessoa, a gente está conseguindo personalizar a forma na que a gente gere a jornada do colaborador como nunca antes a gente conseguiu, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, como desde uma líder de uma área de departamento pessoal, em uma grande empresa, como eu achei, vocês conseguem lidar com tanta pressão para conseguir ser eficientes e, ao mesmo tempo, manter esse toque humano, tá? Quantas pessoas que vocês atendem dentro da área hoje em dia, dentro da empresa? A empresa tem hoje 6.300 colaboradores aproximadamente. Exato. Como é que a gente consegue, dentro desse contexto, esse movimento global de inteligência artificial, agentes de AI, que hoje em dia quase fazem muita coisa por você, manter esse toque humano em processos de alta escala? Fala para nós. A tecnologia hoje ela é vital, Uhum. né? Hoje nós precisamos dela para fazer todos os processos que temos hoje. Na verdade, quando a gente traz essa tecnologia, ela é como aliada, né? E não como um inimigo ou uma robotização, porque com ela a gente traz a qualidade do processo. Então, coisas que nós no dia a dia levaríamos horas para fazer, para executar e entregar alguma coisa, a inteligência artificial e a tecnologia faz para nós. O que a tecnologia não faz? É ler o sentimento das pessoas quando elas nos procuram e a gente saber qual é a melhor coisa a se fazer. Ainda não consigo, né? Ainda não consegue, e que bom. Então, eu acho que quando a gente traz essas informações, essa tecnologia, a gente consegue dar vazão e ter um outro olhar para outras coisas que a tecnologia não consegue. Então, quando falamos de tecnologia, ela não é pensar em substituir processos e substituir pessoas. Não, as pessoas jamais serão substituídas para o que tange a sentido, né? A gente sente as pessoas. Quando a pessoa procura para falar alguma coisa, a gente está sentindo o que ela quer. Se é um processo, ela realmente não vai nem querer falar com alguém. Ela vai seguir o processo, entrar, preencher, o autosserviço vai fazer o seu trabalho Com ali. Mas certeza. tem um pouco mais, vai além do autosserviço, né? Como que a gente olha essas falhas de forma qualitativa, onde nós tiramos aquele operacional quadrado e conseguimos colocar um pouco de olhar humano para ver a qualidade está sendo feito, sim, mas e a qualidade disso? Com certeza. E fala para nós, assim, como vocês lá na Che fazem para conseguir misturar essa ponte entre ser vocês, área entre essa ponte de tecnologia e eficiência para entregar, de uma forma rápida, assim. Vou falar de um modo geral de outras empresas que Tá bom, também legal, passei, porque na She estou há pouco tempo, então talvez legal. eu não tenha tanta informação palpável. Quando a gente traz essa tecnologia dentro de processos e qual é a evolução disso, a gente mapeia tudo que precisa ser feito, né? Tudo que a gente ganha o que traz eficiência para nós dentro daquilo. Então, é todo um trabalho de mapeamento, porque nem tudo que você imagina que você pode robotizar, você pode de fato. Entendi, entendi, faz parte. Sim, então você precisa estudar e entender como aquilo você poderia trazer eficiência para esse processo. As pessoas hoje são sedentas de tecnologia, porque se fala nisso da hora que acorda até a hora que a gente dorme. O tempo todo se falam disso e as pessoas querem conhecer. Então, por essa sede de trazer e de conhecer, as pessoas, ainda que tenham os seus processos operacionais, passam a enxergar ou buscar alguma forma de trazer aquela eficiência para o dia a dia, sabendo que ela vai estar mais livre para fazer outras coisas. Entendi. E agora imagino que dentro dessa nova onda, tu tem um time grande agora. Quantos é tu time agora? Sim, aproximadamente 15 pessoas. Só pela parte de departamento, pessoal, Só. que é um time grande quando a Sim. gente olha os times enxutos de RH que a gente vê no mercado. O que tu olhas hoje em dia com toda essa onda de inteligência artificial em um profissional que contratas dentro do teu time? Karen, eu acho que uma das habilidades maior do gestor é contratar bons talentos, né. Tá. E isso
o papel ainda não fala, né, o currículo ainda não traz, uma inteligência artificial para buscar os melhores candidatos ainda não trazem. Mas o que eu busco é o que a pessoa, aquele profissional tem de trazer para o dia a dia dele, outras coisas que como desconhecido, porque Entendi. o processo, a experiência ele já tem. O que ele pode trazer? Qual é a habilidade que ele tem de enxergar a mesma coisa de uma forma diferente? Então, Legal. isso me brilha os olhos na captação de um talento. E agora com AI dentro dos processos, como estás fazendo? Tipo, esse processo de que ele precisa saber AI, agora esse processo de Ele não precisa saber, porque tá, tem muitas áreas que eles realmente não têm essa esse know-how. exato, essa habilidade, mas ele precisa ter o interesse e a vontade. Se ele tem a vontade, já é meio caminho andado, porque Entendi. vai buscar aquilo. Eu não sei como faz, mas e se der para fazer, né? Muitas coisas a gente não sabe como fazer, como executar, mas a gente tem a ideia de que alguma coisa daquele sentido poderia melhorar. Então, se a gente tem esse bichinho aí da curiosidade que picou, eu acho que já é um grande diferencial, porque a gente busca hoje no mercado. Legal. Eu acho que um dos grandes desafios que a área departamento pessoal tem hoje é como vocês fazem para conseguir padronizar processos sem perder a personalização. Porque, querendo ou não, fazem. Qual você acha que é a chave para padronizar processos dentro da gestão de pessoas em uma empresa sem perder personalização? Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Depende muito da empresa, o contexto. Exato, depende muito. E até você tem diversas pessoas fazendo a mesma atividade, né, existe um padrão mínimo exigido, né, que você tem a sua forma de fazer, mas existe um padrão mínimo exigido, e aquele padrão todos têm que seguir, é um procedimento, e aí entramos na área operacional. A Entendi. área operacional, isso para em todos os sentidos, não só de RH, eu imagino que tem ali um script a ser seguido, para não sair do contexto. Então, a ideia é fortalecer esses padrões e esses scripts, que ainda que as pessoas tenham uma forma de trabalhar, aquele padrão não deve mudar. Entendi, entendi. E aí dessa forma você consegue mexer. Sim, Legal. sim. Eu acho que uma trabalhando com várias empresas, em diferentes estágios, tanto startups, a gente na Decoding trabalha com empresas de diferentes tamanhos, pymes, empresas também grandes, com mais de 5.000 colaboradores. Tem algo que não muda e é a importância da cultura organizacional dentro da empresa e como ela, de alguma forma, é a cola para que muita coisa funcione. Com base na cultura organizacional, eu treino minhas lideranças, com base na cultura organizacional, eu estruturo meus processos. Com base na cultura organizacional, eu coloco todas as atividades de gestão de pessoas ao serviço da estratégia da empresa, certo? Como garantir que a tecnologia nos processos de RH sirvam para a cultura e não o contrário? A cultura é uma coisa que a gente tem que evidenciar da hora que a gente põe o pé na empresa até a hora que a gente sai. E isso não dia a dia, isso de essência, né? O momento que você está fazendo parte daquela companhia. Então, ela precisa estar explícita. E além de estar explícita, ela precisa estar na prática, né? Porque estar na parede, estar no papel é muito bonito. Mas como que a gente coloca ela nesse dia a dia, né? E tudo que a gente faz, ainda que tenha processos operacionais mais tecnológicos, até esse direcionamento desses processos precisa estar baseado nessa cultura. Uhum, E falar, né? E fazer sentido o que a gente fala, o que a gente prega. O som tem que bater com a imagem. com certeza, gente, com certeza. E, mas aí onde entra a tecnologia na prática? A tecnologia para a cultura, do meu ponto de vista, eu entendo que ela tem que ser, eh, do cotidiano. Você tem a tecnologia ali, então, o que que a gente traz a tecnologia, mas, por exemplo, numa cultura, o que que a gente não abre mão? A gente não abre mão de ser empático, a gente não abre mão de entender e ouvir. E ainda que a gente tenha, essa tecnologia, qual o nosso papel de fazer para que ela seja nossa aliada, ainda que ela esteja nos distanciando fisicamente? Essa conversa precisa estar engajada,
tanto nas nossas ferramentas diárias, que é o que a gente tem para nos apoiar de tecnologia. Esses parâmetros dessas ferramentas precisam estar alinhados com o que a cultura prega. Então, se a gente fala que nós somos uma empresa eficiente, a nossa tecnologia tem que ser eficiente. Se a nossa Entendi. cultura é buscar isso, tudo que a gente tem de ferramentas para isso tem que nos levar àquele objetivo. Legal, legal. E como vocês conseguem manter essa coerência entre o cuidado com aquele colaborador que procura vocês porque está desesperado por alguma informação, porque quer fazer alguma transação, com atender mais de 6.000 pessoas? Como tu faz isso? Como líder da área, como faz essa ponte? Você tem pílulas, né, de pessoas que estão prontas para receber essas outras pessoas. A gente sempre, nas empresas de grandes processos, existe uma mesa de atendimento, Perfeito, como se fossem as pessoas iniciais ali, o front, né, quem legal. está esperando essas pessoas. O que passa dali, e são pessoas que talvez não tenham não a habilidade, mas ainda não tem autonomia para resolver todas aquelas questões. Então, a partir disso, feito um filtro. Tem coisas que esse pessoal de frente consegue resolver, tem coisas que não. E ainda quando você dá ali uma negativa, a pessoa insiste e diz: olha, eu gostaria que você me ouvisse, porque eu realmente ainda não tive a minha solução. E aí sim, aonde vai quem está no back, que vai atender aquela pessoa e se aproximar dela, né? Legal. Mas quando a gente fala de processos grandes, como você disse, a gente não tem uma pessoa para atender a cada empregado, né? A gente tem uma forma de atender que é através de uma mesa de atendimento, por exemplo. Você tem ali esteiras, e é onde você usa a tecnologia para ajudar. O que é processo vai seguir uma esteira e ele vai ser concluído. O que tem um Ah, pouco legal, mais, onde se fala mais de pessoas, aí você tem o contato humano um pouco mais próximo. legal. Eu acho que, por mais de 10 anos, fui parte do mundo corporativo antes de decidir empreender, e a gente trabalhou junto, sim, em uma dessas. Eu acho que tem algo que sempre é meio que, tem alguns, problemas em termos de sinergia nas empresas, que é o departamento pessoal em conjunto com as outras áreas de RH. Qual você acha que deve ser como você construi essa sinergia entre o departamento pessoal e as outras áreas de RH, que também são importantes, como a gente construi uma sinfonia nessas duas áreas? E, Karen, isso é bem importante essa sua fala, porque a gente sabe como é o mundo corporativo, É, e ele não é um mundo de Alice. exato, exato. Então, o trabalho principal é que todo mundo esteja, remando pelo mesmo sentido, né. Uhum. Todo mundo em busca do mesmo objetivo, porque no final do dia é isso mesmo. Todo mundo quer a mesma coisa no final do dia. Então, eu acho que quando você traz ali informações claras, quando você traz qual é o objetivo, onde queremos chegar, para que você crie essa sinergia e dizer que tem alguma coisa que não está no mesmo equilíbrio, você pode manter isso dessas áreas que deveriam ser mais pares, né? E, e construir essa sinergia. Então, é falar de A a Z, onde nós estamos, qual é o seu papel, qual é a sua responsabilidade e onde você chega com isso. E aí, quando está claro para você o que você vai fazer e qual é a sua importância nesse processo, eu acho que fica mais fácil da gente conseguir trazer essa sinergia entre os times e dizer que todos estamos com o mesmo objetivo no final do dia. Legal. E para ti, e agora saindo um pouco da área de RH, acho que a gente agora vamos sair um pouquinho da área de RH. Dentro desse processo de humanizar processos dentro de grandes empresas versus lideranças, qual você acha que é o papel do líder dentro desse processo de humanizar processos em alta escala e o papel do líder? Diga-se o líder da pessoa. Qual é o papel do líder nesse caso? O líder, ele tem que ser um grande aliado, ele tem que ser um grande apoiador e facilitador. E isso é muito bonito nas entrelinhas, né. Na prática, a gente sabe que, algumas demandas acabam nos afastando dessa rotina, mas se você não tem tempo para trabalhar e olhar para a sua equipe, a ruína ela já está à vista, Uhum. porque é quem sustenta tudo isso.
estar perto dessas pessoas, cuidar de quem cuida, né, que a gente costuma Uhum. dizer. Você precisa ser o alicerce ali, em algum momento, e trazer esse engajamento. Essas pessoas precisam ser ouvidas também, porque elas que trazem esses insumos. Então, ouvir. E hoje, Karen, a palavra ouvir, ela é tão difícil, porque às vezes nós criamos o hábito de fazer diversas coisas ao mesmo tempo. É. Então, tem alguém na sua frente falando, dê atenção para isso. Isso eu aprendi de uma forma bem difícil, bem dura, porque a gente acha que é super mulher ou super homem, eu consigo te ouvir e fazer outra coisa. Não, a gente não consegue. A gente precisa parar e ouvir o que aquela pessoa tá trazendo para você. Então, acho que é uma forma de que essas pessoas se sintam importantes e se sintam ouvidas também, que eu acho que é o sentimento que todo mundo quer ser ouvido. É, com certeza, com certeza. E falando do um RH que gerencia a escala, certo? Como a gente faz precisamente para evitar que esse cuidado vire apenas um discurso bonito, que eu acho que isso acontece muito quando a gente está escalando, assim. Eu, por exemplo, acontece muito também até entre nós, aqui dentro da Decoding, a gente tem é muito diferente eu tratar no dia a dia com meus colaboradores, que são menos de 10, certo? Aí eu já que a gente funciona como uma espécie de dia a dia, a gente está no dia a dia, do lado, se olhando, se eu preciso algo do Mário, da Leandra, de alguém do time, eu falo com eles na hora, mas quando eu já tenho 20, 30, como é que a gente faz para que o cuidado ele não vire uma coisa que é só discurso bonito? Hum, É que diferente é gerenciar menos de 10 a gerenciar 6.000, né? sim. Como é que vocês fazem para que isso não vire só um discurso bonito na prática? Karen, se na agenda do gestor não tem um espaço separado para falar com pessoas, ele precisa rever o papel dele como gestor. Uhum. Falar com pessoas é extremamente importante. A não todos os dias, mas você precisa ter um daily com a sua equipe, com todo mundo. Às vezes tem pessoas que se sentem mais confortável em falar com todos, tem pessoas que se sentem mais confortável no one on one. E esse momento ele é precioso. Então, eu acho que o maior desafio do líder, além das demandas diárias, é ter essa agenda para conversar com pessoas. E ela precisa existir, precisa. Porque é ali onde vem aquele todo o engajamento, é ali que você dá injeção de ânimo para sua equipe, né? Que você direciona elas do que está acontecendo, porque as informações não chegam para todos se a gente não compartilha. Então, nós temos sentamos a algumas mesas que eles não sentam. Então cabe a nós fazer esse reporte, passar essas informações, trazê-los, escutá-los, isso não só num processo operacional, mas também no desenvolvimento deles, as pessoas precisam disso. Então, para que não fique só no discurso, existe na minha agenda espaços fechados para que eu converse com essas pessoas. Entendi, entendi. E quando a gente pensa do papel de RH como esse tradutor entre tecnologia e pessoas, qual você acha que é? Que eu acho que vocês vivem isso no dia a dia, Dais. Tipo, vocês são literalmente a área que mais tem essa interface entre pessoas e tecnologia. Qual é o papel do RH como tradutor, de vocês como área de RH dentro, como tradutor de tecnologia e pessoas? É sempre evidenciar o que que essa tecnologia está trazendo de benefício para nós, né. E já aconteceu de falar: "Eu não aguento mais pedir tudo pelo sistema, eu não estou conseguindo, eu preciso falar com alguém", e vai ter alguém para te atender, né, para te apoiar no momento que você não está conseguindo. Eu acho que, essa tradução entre a tecnologia e o colaborador é nossa, é nosso papel, então a gente sempre tem que estar no meio do processo. É por isso que quando a gente traz sobre automatização, a gente não quer substituir pessoas, porque as pessoas são necessárias. E é justamente as pessoas que fazem essa tradução. Então não adianta eu tornar um processo 100% automatizado, se as pessoas não são automatizadas, as pessoas têm outras necessidades. E quem vai ouvir essas necessidades? Quem vai traduzir entre o sistema e o empregado o que ele precisa? É o RH. E vocês como organizam? Eu sinceramente nunca, durante minha trajetória, nunca tive a oportunidade de trabalhar em uma área de departamento pessoal, na prática.
sempre foi mais na parte de desenvolvimento, mas como é que a gente organiza um time, departamento pessoal, para conseguir traduzir essa humanização para o como organiza? Você falou de mesas, mas gostaria de entender como um todo, assim. Pensa numa ferramenta de chamados, igual o TI. Isso é muito, muito comum para o TI. Legal, Quando você legal. pensa numa ferramenta de chamados para o TI, é isso que a gente trata-se como mesa. É um sistema onde você entra e você faz a sua solicitação através daquele sistema. Beleza. Alguém vai receber aquilo. E aí tu tem um time Sim, em esse front para receber e tratar cada um dos casos. exatamente. E o que a gente consegue tratar sem fazer nenhuma ação com aquela pessoa, o sistema vai tratar. A gente vai fazer, ele vai entrar via workflow, uma solicitação, e ela vai seguir até que ela seja concluída. Tem algumas situações que não, que aí sim, além dessa análise sistêmica que não foi automática, a gente precisa de uma pessoa, que é essas pessoas que atendem a mesa, que a gente costuma falar que é uma mesa de atendimento, pensando nos centros de serviços compartilhados, que ultimamente tem virado tendência no mercado. Legal. São processos de esteiras, onde você coloca e ele por si só automaticamente se conclui. Então, tem essas mesas de atendimento para esses processos. Uhum. O que dá para seguir, seguimos. O que não, aí tem intervenção de uma pessoa do RH. Então aí entra, dessas 20 pessoas, entram algumas outras por levels. Então, quem não Exato. consegue resolver na fase 1. Sim, tem o N0. Ah, legal. O Interessante. Faz tempo que eu não escutava N0. Tem o N0, que é o autosserviço, né? Legal. Trazendo muito para a realidade de centro de serviços. O N1, onde uma pessoa da mesa, que seria a próxima pessoa a atender, resolve. E tem coisas que vai para o N2, que aí vai para um especialista. Entendi. Mas aí já sai fora de tu time. Ainda é no meu time. Tá, né? legal. O N1 são as pessoas de outras áreas, que, por exemplo, a mesa, o que dá o primeiro atendimento. Legal. A ideia é o autosserviço. Não fala com ninguém, está concluída a solicitação. Não conseguiu? Vai para o N1, Entendi. onde é o pessoal da mesa de atendimento. Não conseguiu resolver? Então vai para o analista, que aí é o N2, o especialista para quem trata aquele tema. Dali não pode passar, ele tem que resolver. Já tem que resolver. Nunca aconteceu de quem não se resolver no nível 2? Nunca aconteceu? Não, alguma solução a gente precisa encontrar. Né? Aí, claro, tudo tem uma solução. Vocês gerenciam que tipo de processos dentro de... Hoje em dia, que tipo de processos vocês gerenciam dentro da mesa? De todo, né? Todos, férias, admissão, rescisão, folha de pagamento, dúvidas de folha de pagamento, por exemplo. A gente sabe que nós não temos a educação, nós brasileiros, não temos a educação de como calcular algumas coisas básicas de uma folha de pagamento, por exemplo, o INSS. As pessoas não têm o hábito de conhecer, nem conhecem, também não é uma obrigação saber daquele cálculo. Uhum. Mas aí eu não entendi o meu cálculo, não entendi o meu demonstrativo de pagamento, o que eu faço? Abro um chamado lá na mesa de atendimento. Se a informação tiver por um chatbot, ele já recebe essa informação. Se não tiver, vai para um analista N1. Aí o analista N1 vai resolver. Se o analista N1 não conseguiu, aí vai para o especialista. Aí esse tem que saber resolver. Esse tem que se resolver, daí não pode passar. Não. Não, legal, legal. E fala para mim, assim, eu acho que se vocês devem ter, falando um pouco, conectando com a personalização, certo? Vocês falam tanto para o operador que está no chão da fábrica, como com o diretor, o CEO. Como vocês se preparam para falar com todos os públicos? Porque públicos muito diferentes, localidades diferentes, em realidades diferentes, linguagens de falar diferentes. Por mais que o conteúdo seja o mesmo, como é que vocês se organizam para isso? A gente tem que se adequar a esse profissional que está na ponta, né? E tratar mais no dia a dia dele. O que faz sentido para ele? Quando a gente implementa alguma ferramenta, por exemplo, é todo um processo de treinamento e levar essa informação. Tem pessoas que têm super habilidade de trabalhar com alguma ferramenta, tem outras pessoas que não. E como que a gente faz? Exclui essas pessoas? Não. Tem alguém lá na ponta que vai dar esse auxílio, até que essa pessoa esteja apta a fazer por si só, sem precisar do apoio de alguém. Claro, quem está em altas lideranças é muito mais fácil de você tratar ali, porque já tem habilidade com algumas outras coisas do dia a dia. Quem está na ponta, não. Então a gente trata, e a linguagem é adequada para essas pessoas, porque
não, a gente não pode usar da mesma forma para tratar essas pessoas. Precisa fazer sentido para elas e entender na raiz, né? O porquê que eu estou fazendo isso? O que que vai mudar? Senão é onde a gente gera aquelas conversas de corredores que a gente costuma dizer, olha, mais um processo para atrapalhar a minha vida. Não, é mais um processo para otimizar, para melhorar, para trazer celeridade. Então essa comunicação ela precisa ser clara, independente dos níveis. Então tem formas de falar com quem está lá na ponta, que talvez não tenha toda aquela vivência de quem está mais apto à tecnologia, vai ter diferentes necessidades. E a gente se adequa a essa necessidade para que ele também esteja incluído nisso. Legal. A gente está recebendo aqui vários especialistas e é nítido como a humanidade ela está entrando em uma fase diferente. Uma era a etapa primitiva, depois do fogo, depois da Revolução Industrial, depois a gente teve aquele momento quando o ser humano descobriu a internet, aquele tudo boom. Eu poderia falar também que a parte quando a gente começou a entender que o celular também, acho que deu também outra forma de Sim. consumir processos, conteúdos. De agora, com essa nova onda, o movimento de AI, acho que a gente também está entrando em outro momento. Faz pouco tempo a gente nem sabia falar com um sistema que te trazia perguntas e agora a gente está com agentes de AI que conseguem fazer muita coisa por você. Sim. Você acha realmente que toda essa onda de AI, de sistemas, e a gente vai reemplaçar o profissional de departamento pessoal? E qual é o futuro do departamento pessoal daqui na frente, Dai? Eu acho que muita coisa a gente consegue automatizar. A inteligência artificial, temos que olhar ela como uma aliada, não como uma inimiga, né? Tá. Porque tem muita coisa, e tá saindo muita coisa, né? Todos os dias é uma... Eu estava falando com um professor de AI e ele falou, Karen, cada vez que eu intento dar a mesma aula, eu não consigo. Eu falei, por quê? Todos os dias sai uma AI nova que muda ou potencializa a AI anterior. Eu achei muito interessante isso. Eu sei o que é dar aula, eu consigo usar alguns materiais, mas ele não está conseguindo usar de uma aula para outra porque todos os dias sai uma AI diferente que Sim. potencializa a outra e já está ficando em desuso. E a gente está falando dias. A gente tinha uma meia que falava que o conhecimento nas pessoas durava mais ou menos, hoje em dia, uns 2 anos. Mas, hoje em dia, esse conhecimento está virando em desuso de uma forma exponencial. A gente está falando que um professor não está conseguindo fazer uma aula de um para outro, sei lá, mês, cada trimestre, cada semestre, usar o mesmo conteúdo, porque simplesmente está mudando com uma velocidade que a gente nunca viu. Qual é o futuro do departamento pessoal? Eu fico me perguntando, acho que vocês, dentro de toda a jornada do colaborador, entre os processos que a gente sabe de gestão de pessoas, acho que vocês passam os mais, não sei se falar afetado, talvez os que consigam capitalizar mais oportunidades daí. Sim. O que você acha sobre isso? Sim, acho que tem muitas oportunidades mesmo. E tem muita coisa para automatizar, tem muita coisa boa vindo, tem muitas melhorias, tecnologias, automatizações. Não acho que é o fim do RH. Não, obviamente não. Ninguém vai reemplaçar, porque eu sempre falo uma coisa, gente. As pessoas se conectam de pessoas. Exato. Exato. Tá? Tem muita gente que eu já tive até mentorados que falaram para mim, olha, eu fiz ontem uma consulta psicológica com ChatGPT. Gente, pelo amor de Deus. E ele falou, oi, me falou super. Gente, pessoas se conectam de pessoas, né? Isso. E pessoa sente a dor da outra pessoa. A empatia ainda não vi uma tecnologia que ainda faça com que um robô sinta o que a outra pessoa sente e se ponha no lugar dela, né? Eu acho que essa onda de IA, ela vai ser muito boa, né? Traz bastante coisa, mas a gente não pode perder a essência do ser humano. E sei que também talvez nem seja a princípio uma pretensão das IAs
tomar o lugar do ser humano, né? Claro que a gente puder colocar tecnologicamente, nós vamos fazer, né? Mas ainda acho que as pessoas são essenciais, principalmente em áreas de apoio, como o recursos humanos, porque nós somos uma área de apoio. Claro que quando a gente leva isso para operação, para chão de fábrica, a tendência é um pouco maior, né? Porque hoje, não sei no Brasil, mas vejo muitas notícias fora de que já existe robô operando máquinas e produções e que já não precisa mais de tantas pessoas assim. Então, o que vai acontecer com as pessoas? Vamos ter que nos reinventar para alguns processos que faríamos que já não vai ser mais necessário, né? E isso eu acho que ainda leva um tempo para chegar. Mas dentro da área de recursos humanos, nós somos uma área de apoio, né? Pessoas se conectam com pessoas e elas vão ser necessárias. Mas também entendo que podemos usar as tecnologias para apoio, para nos ajudar no nosso dia a dia, ainda no que tange a pessoas, no que tange a processos, mas de uma forma mais sutil, sem deixar de perder a personalização. Com certeza. Acho que isso, eu tenho nestes dias, a gente está, porque não é nem na gestão de pessoas, né, tem atendimento em geral, assim, nestes dias a gente está treinando na Decoding também, uns agentes, para nos ajudar a potencializar algumas coisas, principalmente nessa primeira fase de a gente triar as pessoas que podem ser um potencial lead para nós. E é muito interessante porque a gente estava treinando a nossa AI e ela estava respondendo algumas coisas erradas e chegou um momento em que o cliente, que já era cliente nosso, falou: gente, eu preciso falar com alguém, com um humano. Foi muito interessante ver isso. As pessoas ainda sentem isso, sim. É muito... não, é que me atendeu uma AI, mas as pessoas ainda querem falar com pessoas. Eu acho que eu mesmo, eu estou falando um exemplo de vendas, mas trazendo um exemplo de processo. Sim. As pessoas querem que alguém da equipe tua que esteja do outro lado seja escutada. É bizarro como as pessoas querem ser escutadas. Querem ser escutadas. E que essa mesma pessoa ajude a solucionar. Parece que realmente a gente ainda não está nessa fase. Assim. Não. E ainda que tenhamos muitas IAs expert no atendimento personalizado, ainda é um robô falando com você, né? Ainda existe uma robotização e as pessoas percebem e elas não querem mesmo. Eu acho que conforme a nossa geração vai evoluindo e a gente sabe que isso vai acontecer, as pessoas vão estar mais familiarizadas com esses robôs, mas ainda assim, em algum determinado momento, as pessoas vão dizer: mas eu queria falar com uma pessoa, eu não queria falar com um robô, eu não queria ficar falando pelo WhatsApp. Se você tem uma situação, e eu vou dar um exemplo aqui dos meus amigos advogados, uma situação jurídica, onde você precisa falar ou assinar um documento, imagina um robô te mandando umas mensagens e te mandando uma procuração para você assinar. Imagina assim, uma procuração do robô. Exato. Para alguém, dando uns poderes para alguém, você assina isso sem falar com ninguém? Hoje a gente fica com receio, fala: não, deixa eu falar com alguém, tem alguém do outro lado? Você existe mesmo, né? Então eu acho que essa tecnologia pode nos ajudar sim, mas as pessoas ainda querem o contato humano. E nós somos bons nisso, né? Com contato. Com certeza. RH mais ainda. isso. Gestão de pessoas ainda. Sim. Então, a gente está indo um pouquinho mais ao final do nosso podcast. Passou muito rápido, né? Muito sempre rápido. Quando a gente está sempre falando de uma forma legal que passa muito rápido. Mas, então, na tua opinião, então, a gente sim, vamos usar toda essa onda de AI para a gente conseguir automatizar muitos processos, mas a gente precisa olhar eles como um aliado que nos vai ajudar a potencializar esse outro lado humano que eles não conseguiam fazer. É isso? Exatamente, Karen. Pelo menos pelos próximos anos aí, eu entendo que precisamos usá-los como aliados mesmo. Legal, legal. Daí a gente tem um quadro que eu gostaria agora de abrir contigo, que sempre a gente faz no final, que se chama RH em PowerPoint, tá? Basicamente, a ideia é que seja um jogo de respostas rápidas e espontâneas. E você tem até 2 segundos. 2 segundos? 2 segundos para responder elas, tá? Então, fique bem à vontade.
sem pensar muito. Tá bom. Estas perguntas ela não viu ainda, pessoal, tá? Então, vai ser aqui bem espontânea, de uma forma muito que a gente tem aqui no Face, mas beleza. Então, vou falar e aí você responde sem pensar muito, 2 segundos. Tá bom. Fechou? Combinado. Bora lá. Então, o que ninguém te contou sobre liderar times grandes? Que liderar é um desafio. De que tenha pessoas dentro do E que todo meio. mundo tem um problema. Todos os dias alguém tem um problema, a gente precisa mexer, né? Sim, sim. Entendi. Ninguém nunca contou. No nível de detalhe que a gente se depara no dia a dia. Aí Exato. você fala, uau, eu tinha que lidar com isso aqui, mas isso aqui é um problema meu? Sim, Exato. é um Então, e problema seu. multiplica isso por 20. Exato. E multiplica isso por E 20. multiplica. Exato. De diferentes senioridades, Egos. egos. Lidar Nossa, com egos eu acho que é o mais difícil dentro é de uma muito organização. difícil. É muito Eu acho que difícil. isso, a gente fala aqui que nós falamos sim enrolação, mas realmente eu acho Sim. que o mais difícil dentro do mundo corporativo é a gente gerenciar egos. Eu Sim. acho que E a é essa expectativa das pessoas. As pessoas sempre têm expectativas. com Né? certeza. E quando você Por mais que você não criou ela, você não mas você sempre cria expectativas. Uma coisa bizarra, bizarra. Uma mudança em algum momento, em alguma trajetória, em alguma expressão que já passou, que se o time resistiu e depois agradeceu. E, nossa, isso vem muito de encontro com o assunto sobre tecnologia, né? Então, quando a gente implementa um processo, as pessoas dizem, não vou fazer, não vai dar certo, isso aqui ele não vai entender, é melhor eu fazer o meu manualzinho aqui, o meu papel, e você insiste naquilo, aguenta uns narizes meio torcidos, mas que no final fala, nossa, como isso resolveu a minha vida, né? Então, passei por isso sim, e eu acho que a maioria dos líderes que vem enfrentando aí esse desafio de trazer essa tecnologia e trazer automatizações de processo para processos ainda manuais, sente um pouquinho também. É. Muito bom. Tá respondendo em 2 segundos. Muito bom. Bora lá. Qual hábito você acha deveria virar regra dentro da área de RH? Os dailings. Por quê? Porque desses dailings você sabe o todo que está acontecendo e a informação transita entre todas as pessoas. Nós trabalhamos por células. O exemplo do RH, eu tenho a célula de admissão, folha de pagamento e rescisão. E muitas coisas acontecem dentro delas e pode impactar em outras. Se ficamos em silos, não vamos conseguir ter essa informação. Então é importante que todo mundo tenha essa conversa aberta com todos juntos. Legal. Você é uma gerente, departamento pessoal de uma empresa de mais de 100 mil pessoas. Qual é o aplicativo ou software que você mais usa no dia a dia? O aplicativo, O software que você mais usa no dia a dia? o Teams. O Teams. Ou seja, não é nem o processo, Não, é falar com pessoas. é falar com pessoas. Né? É a ferramenta que eu consigo falar com pessoas. Exato. Então não é nem a ferramenta de vocês, Não, é Teams, É que é Teams. falar sobre pessoas. falar com pessoas. Legal. A última. Então, Já estamos indo para a última. Muito bem. O que você gostaria que todos os CEOs soubessem sobre RH? poxa, Essa... por isso que ela ficou por último, né? Karen, o que eu gostaria que todo CEO soubesse do RH é que a gente tem informações reais. Quando quando falarmos que vamos conseguir ou não, se uma ação vai ter impacto ou não, nós gostaríamos de ser ouvido, porque somos quem está mais próximo das pessoas. Então, quando nós evidenciarmos isso vai ser bom ou isso não vai ser bom, eu gostaria que isso fosse ouvido. Adoro! Eu adoro este quadro porque é onde saem as melhores conversas do nosso Sem podcast. Sem filtros, definitivamente esse quadro é onde mais saem as melhores conversas sem filtro. Bom, pessoal, a Daisy trouxe para nós uma realidade atual que é como a gente faz para humanizar os processos no meio dessa onda de inteligência artificial. Como a gente, como RH, é o nosso papel manter os processos humanizados e personalizados, porque hoje em dia as pessoas
se conectam de pessoas. Dai, muito obrigada. Não sei se você quer dar alguma mensagem final para os profissionais, tanto do departamento pessoal que nos estão escutando e de RH em geral, para a gente ir fechando o nosso papo do dia de hoje. Eu quero agradecer o papo, foi muito bacana, foi muito legal. Quero dizer para todos os gestores de RH, tenham resiliência. Nós precisamos e sabemos que precisamos. Né? Foi muito bom estar aqui, queria agradecer o convite. Dizer que eu fiquei muito feliz em participar. E conte comigo para os próximos. Já sabem, pessoal, a humanização, ela começa desde as pequenas interações que nós temos com essas pessoas. Lembrem, pessoas se conectam de pessoas. Gostaria também de agradecer para a Fluency Paz, que também é um dos nossos patrocinadores, a Decoding Potências. E, pessoal, se você gostou, compartilhe em todas as redes sociais, ative lá o sininho lá em YouTube, nos siga lá no Instagram e até a próxima semana, no novo episódio. Muito obrigada, Muito Dai. obrigada. E até mais, pessoal!